Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Instituto Teólogo Rafael Cardoso. Desta feita, a nossa aula de Angelologia, a terceira aula. Hoje abordaremos um pouquinho mais sobre o outro lado, a respeito dos anjos que caíram. E nós sabemos que nós não estamos sozinhos nesta terra, não existe neutralidade, ou você está na mão de Deus ou você está na mão do inimigo. E existem anjos, não anjos bons, que trabalham para que você ou as vidas sejam levadas ao inferno. Sabemos que nós podemos contemplar algumas coisas, mas nem tudo nós podemos contemplar. Existe, por exemplo, um primeiro céu, ao qual nós contemplamos os pássaros, onde nós contemplamos o avião passando, nós contemplamos as altas nuvens, mas isso é só, nossos olhos, a nossa visão só contempla até aí. Este é o primeiro céu. Mas existe um segundo céu. E que segundo céu seria este? Um céu estelar. Um céu onde nós não podemos contemplar, acima da atmosfera da Terra. Um céu com nossos olhos nus nós não conseguimos ver. E este céu eu poderia conceituar que é uma grande arena. Que arena seria esta? Uma arena espiritual, onde há grandes batalhas. E para alguém não dizer que é heresia, vamos mostrar textos. Efésios 2:2, bem como Efésios 6:12. Repetindo, Efésios capítulo de número 2, verso 2, bem como Efésios capítulo de número 6, verso 12, ao qual fala que há principados, potestades que atuam nos ares. E que ares seriam estes? Um segundo céu. Há também um terceiro céu, ou seja, o céu de Deus, o céu onde Deus está. O apóstolo Paulo fora levado até lá, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, ele fala sobre este céu, o céu onde Deus está. Pois bem, não estamos sozinhos nesta terra. Existem seres, anjos, demônios livres que caminham por essa terra, estão ativos no mundo. Conforme nós vemos lá em Efésios 6:12, que fala que estão nos ares, trabalhando, tentando derrubar vidas, trabalhando todos os dias para que a maldade se prolifere sobre a face da terra. Mas existem também, sabemos também que eles estão aí, mas estão por tempo limitado, estão soltos por um tempo limitado, conforme vemos em 1 Pedro, capítulo 5, versos número 8. Estão por pouco tempo. Há uma escatologia também para os anjos. Os anjos eleitos vão ser confirmados. E os anjos que se rebelaram vão ser condenados, julgados também. E também nós sabemos que existem anjos que são tão terríveis, anjos caídos, estão falando aqui, tão terríveis, que estão presos no Tártaro ou no abismo, em cadeias, estão prisioneiros, conforme nós vemos lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso número 4. E quando Deus permitir que eles saiam, ai da terra. Pois bem, e eles atuam de várias formas, eles influenciam a terra de várias formas. Influenciam através de obsessão, opressão e possessão. Vou estar explicando os termos. O que é uma obsessão? É um ataque externo na mente. Todas as vezes o inimigo está tentando, em todas as formas, tentando atacar a mente de crente, não crente, atacar a mente das pessoas, perturbar a mente das pessoas. Isso que nós chamamos de obsessão. Há também a opressão. O que seria uma opressão? Opressão é uma aflição que pode afetar também o corpo. Uma aflição tão grande que o inimigo coloca que pode afetar o corpo. Tal como nós vemos lá em Lucas 13:11, o episódio da mulher encurvada. O inimigo estava ali, oprimindo a vida daquela mulher de uma forma tão intensa como a enfermidade que ela não conseguia se desencurvar. Era o inimigo trabalhando. E tem também a possessão. O que é uma possessão? É quando o espírito maligno ele assume o controle de uma pessoa. Nós temos episódios do endemoniado gadareno. Nós temos episódios também, de religiões que permitem que o inimigo venha ali e desça, aquelas entidades desçam sobre elas e as pessoas não sabem nem o que fizeram, porque foram possuídas. Mas o interessante que nós devemos abordar aqui é que o crente não pode ser possuído, porque nele habita o Espírito Santo de Deus, e todo aquele que tem o Espírito Santo em si, o inimigo não pode possuí-lo, não pode adentrar dentro dele, porque a casa já é habitada pelo Espírito Santo de Deus. E há algumas coisas interessantes que nós devemos abordar aqui também nesta aula de anjos, de angelologia, mas desta feita sobre anjos caídos, é que o termo que nós utilizamos como Lúcifer, não vamos encontrar esse termo explicitamente em nossas Bíblias,
Por que não? Porque no seu original significa portador de luz, ou seja, você que estudou as nossas aulas, os alunos do Instituto Teólogo Rafael Cardoso, né, que estão estudando conosco, já estudaram que houve uma rebelião nos céus e os anjos caíram, né? E quando se refere na Bíblia a portador de luz, se refere a Lúcifer. É um termo, né, ao qual foi traduzido para a nossa linguagem como Lúcifer, que significa portador de luz. Então você não vai encontrar, isso não é um nome próprio, vamos dizer assim, não é um nome próprio. Bem como algumas pessoas não entendem a diferencial entre Satanás, diabo e demônios. Vamos estar explicando aqui de forma bem sintética. O que significa o termo Satanás? Significa adversário, acusador. É uma função que ele exerce, de adversário e acusador. Lembre-se que quando ele foi se apresentar lá, os filhos de Deus foram se apresentar, também se apresentou Satanás, ou seja, se apresentou também o acusador, o adversário. Isso significa, é uma função que ele exerce, função de adversário e acusador, então significa Satanás. Bem como temos diabo, que vem do grego diabolos, que significa caluniador e difamador. Ou seja, diabo significa como ele atua. Ele atua como caluniador ou como difamador. Para sintetizar bem, são os modos de agir. Satanás é quem ele é. Diabo é como ele atua. Satanás é quem ele é, adversário e acusador. E diabo é como ele atua, caluniador e difamador. E demônios são todos os anjos que pecaram, que caíram. Pois bem, assim nós findamos a nossa terceira aula sobre angelologia. E você que quer fazer um estudo teológico sério, eu, teólogo Rafael Cardoso, sou formado em teologia sistemática, especializado em teologia sistemática, bem como especializado em docência em filosofia e teologia, especializado via MEC, né, tudo direitinho, e estamos aplicando, ofertando o curso básico de teologia livre, não é pelo MEC, é um curso livre. E como você pode estar fazendo esse curso? De repente você pensa, vou dispendiar um custo, um dinheiro, um valor, tudo que você precisa é reservar um tempo, né, um momento, que nossas aulas são online, uma vez no encontro, uma vez por semana, cerca de 40 minutos a 1 hora de aula, qual nós reunimos uma vez por semana, e tudo via grupo WhatsApp, chamadas de vídeo. Bem fácil, e no final você vai estar pegando o seu certificado expedido pela minha pessoa. Esse é o Instituto Teólogo Rafael Cardoso, bem como você também que quer levar conhecimento teológico para a sua igreja, conferência, estudos teológicos. Nós também ofertamos também para a sua igreja estudos teológicos, tipo tipologia bíblica. Podemos estar oferecendo também teontologia, angelologia, estudos para casais, né? Tudo, né, para o reino de Deus, para o enaltecimento do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.